Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite de poder falar aqui um pouquinho sobre esse trabalho, que é um trabalho de prática mesmo, assistencial. Então, nosso trabalho é um relato de experiência de um serviço aqui em Minas Gerais, que é o Centro Estadual de Atenção Especializada, num município, numa região rural remota, que implementou aí tecnologias de comunicação remota para continuar as ações assistenciais e gerenciais na articulação de atenção primária e atenção secundária. O CEAI é um local em Minas Gerais que ele abarca o cuidado de pessoas de risco e muito alto risco, como crianças, mulheres, hipertensos, diabéticos e renais crônicos. Então, esse centro é o local de atendimento dessas pessoas. E o atendimento dessas pessoas precisa ser compartilhado com quem está lá junto com ele, que é a atenção primária, nesse centro que é um centro de especialidades e exames especializados. Com a pandemia de Covid-19, a gente se viu diante de fechar portas. Então, as pessoas ficavam em casa e não conseguiam ir fazer seus tratamentos, e muitos serviços em Minas Gerais foram modificado o tipo de atendimento para evitar a contaminação, por causa do risco mesmo da transmissão da Covid. E com isso, os serviços especializados, tipo esse que eu estou relatando a experiência, precisou se readequar usando tecnologias. Então, o relato a gente traz sobre o matriciamento, que é o intercâmbio de conhecimentos entre profissionais que estão lá na atenção primária e profissionais da atenção especializada. Só que aqui a gente não traz o matriciamento apenas assistencial, do cuidado com o paciente. A gente traz o matriciamento na gestão, que é toda a articulação de um território para que esse cuidado continuasse. Então, a gente precisava manter o acesso, a gente precisava manter a assistência, precisava continuar os fluxos de agendamento e de retorno. E aí a gente percebeu que adaptar um procedimento que a gente já fazia presencial, e aí o 2020, infelizmente, a gente não conseguiu fazer nada pela pandemia mesmo e as restrições, mas a gente tentando ver o que a gente conseguia fazer. Em 2021, a gente adaptou toda a metodologia presencial para a metodologia remota, utilizando videoconferência. E aí, nessa videoconferência, quem participava? Os atores que estavam diretamente relacionados à parte de gestão assistencial, para que a gente conseguisse alinhar fluxos, alinhar entre profissionais, para que essa pessoa que estava lá reclusa em casa continuasse a ser cuidada, não da mesma forma, mas de forma bem próxima ao presencial. Então, nós fizemos, nesse período de 2021 e 2022, 16 encontros. Desses 16 encontros, a gente teve aí 99 pessoas discutindo assuntos, possibilitando a continuidade de um cuidado e evitando o não acesso, né, ao cuidado. E o que a gente fez? Utilizamos um roteiro, o mesmo roteiro que a gente utilizava na reunião presencial. O que é esse roteiro? São várias questões que precisavam ser alinhadas. A gente adaptou para o formato remoto. Chamávamos as pessoas para uma reunião como essa que estamos, ensinávamos como mexer na ferramenta, porque 2021 quase ninguém sabia mexer nessas ferramentas de videoconferência, então nós tivemos que ensinar como utilizar essa ferramenta, e a partir da utilização, a gente fazia uma reunião dessa forma que estamos aqui, e discutimos todos os assuntos. O que a gente percebeu de gargalos? A dificuldade das pessoas em utilizar tecnologias remotas. Então, as pessoas não estavam acostumadas a usar essas ferramentas, a pandemia nos impôs isso, um colega até falou isso aqui, a pandemia nos obrigou a aprender a mexer com isso. O outro ponto era a falta mesmo da ferramenta, as pessoas não tinham os aplicativos baixados no telefone ou no computador, não tinha tanto acesso à informação depois da pandemia, que computador melhorou, câmera apareceu, fone com maior qualidade, mas a gente percebeu que foi efetivo, a gente conseguiu
que a mesma lógica e encaminhamentos e ações que eram feitos de forma presencial permanecessem acontecendo, mesmo com toda a restrição e cada um no seu local. Como eu sou de um serviço, eu sou da Secretaria de Estado, então eu estou na política pública, uma outra coisa que veio a favor foi a economicidade. A gente não precisava mais se deslocar em um território distante. A gente deslocava muitas vezes 2 horas de estrada de pavimentação natural para chegar ao local onde ia ter a reunião, fazia a reunião 2 horas para ir, 2 para voltar, numa quilometragem pequena, mas a estrada era de pavimentação natural, então a gente teve essa economia de tempo, recurso público, de todos, tanto município como serviço especializado, como da Secretaria de Estado que participam. Nossas conclusões, a gente percebeu que o uso de tecnologia para manter as ações entre a atenção primária e secundária foi uma solução viável e eficaz, contribuindo para a reorganização dos fluxos de trabalho e otimização dos recursos. A gente ressalta a importância de integrar a tecnologia de comunicação ao cotidiano da gestão em saúde, mesmo depois do fim da pandemia, como estratégia sustentável para a melhoria da assistência. As barreiras que a gente encontrou foi dificuldade com o uso da tecnologia, resistência dos profissionais que não estavam acostumados a usá-la, mas foram superadas a partir do momento que a gente fez a capacitação e adaptou todo o processo e ajudava as pessoas ao longo do encontro. E a gente coloca futuras iniciativas podem se beneficiar aí da experiência ao considerar o uso de tecnologia digital na rede de cuidado integrada, e especialmente em regiões que têm restrição de recursos para deslocamento, ou esse encontro presencial ele é limitado por distâncias mesmo. E aí a gente relatou essa experiência desse período de pandemia, e esse ano, desde o ano passado e esse ano, aqui no Brasil, a gente está com uma intensificação mesmo e incentivo à teleconsultoria. Então, assim, uma coisa que lá atrás para a gente foi bem dificultadora, a gente está tendo incentivos aí para a teleconsultoria. Então é isso, estou à disposição e agradeço mais uma vez.